Os fornos industriais de altas temperaturas são equipamentos utilizados em diversas indústrias para processos que exigem temperaturas elevadas, geralmente superiores a 500 graus Celsius. Esses fornos desempenham um papel crucial em atividades como a fabricação de metais, cerâmicas, vidros, tratamento térmico de materiais e produção de produtos químicos. A estrutura básica de um forno industrial de altas temperaturas inclui uma câmara de aquecimento, onde ocorre o processo térmico desejado, e sistemas de controle de temperatura e fluxo de gases. O funcionamento desses fornos envolve diferentes tipos de aquecimento, sendo os mais comuns o aquecimento elétrico a gás ou por indução. Os materiais utilizados na construção desses fornos são projetados para suportar condições extremas de temperatura, garantindo durabilidade e eficiência do equipamento. A refratariedade é uma propriedade-chave desses materiais, pois precisa resistir ao calor sem deformações ou danos. Em resumo, os fornos industriais de altas temperaturas desempenham um papel vital em processos industriais que desativam condições térmicas extremas. Seu design e operação variam de acordo com a aplicação específica, mas todos com o objetivo de fornecer um ambiente controlado para tratamento térmico de materiais, permitindo uma produção eficiente e de alta qualidade em diversos setores. Para calcular a espessura da camada de cortiça necessária para reduzir o fluxo de calor em 20%, primeiramente é necessário separar os dados do exercício, como a condutividade térmica dos materiais, a espessura da camada de tijolo e a temperatura da superfície interna e externa do forno. Primeiramente, precisamos calcular o R1, que é a resistência que a camada de tijolo refratário oferece ao fluxo de calor. Para calcular, necessitamos dividir a espessura da camada de tijolo refratário pelo coeficiente vezes a área. Isso dá um total de 0,46875 Kelvin por watt. Então, calculamos o fluxo de calor sem a camada isolante de cortiça, onde a temperatura interna do forno menos a temperatura externa do forno é dividida pelo R1 que acabamos de calcular. Isso dá um total de 3.552 watts. O objetivo é diminuir o fluxo de calor em 20%, ou seja, o fluxo de calor desejado é de 710,4 watts. Para calcular a resistência total, é necessário diminuir a temperatura interna do forno menos a temperatura externa, dividido por esse novo fluxo de calor de 710,4, o que dá um total de 2,34375 Kelvin por watt. Então calculamos a resistência que a camada de cortiça oferece ao fluxo de calor. Para fazer isso, é necessário subtrair a resistência total menos o R1, o que dá um total de 1,875 Kelvin por watt. Então, com todos esses dados, já conseguimos calcular a espessura da camada de cortiça necessária para reduzir o fluxo de calor em 20%. Para fazer isso, multiplicamos R2 vezes o coeficiente vezes a área, o que dá uma espessura de 7,5 centímetros. Sobre a sua viabilidade, são necessários mais estudos sobre o material, já que por se tratar de um material orgânico que pode com o tempo se degradar ou até mesmo pegar fogo, por sua exposição em altas temperaturas, pode comprometer o funcionamento do forno, tornando o projeto inviável e inseguro. Assim, nosso grupo considerou que a cortiça é um ótimo isolante térmico, porém tende a ser um material arriscado por ter a sua resistência térmica inferior em comparação a isolantes cerâmicos e a sua degradação com o tempo pelo contato repetitivo em altas temperaturas, reduzindo a sua eficácia. E também por sua disponibilidade, por se tratar de um material que tem maior custo em comparação com outros isolantes térmicos mais comuns.